Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre o que é urbanização, certo? Urbanização nada mais, nada menos que o crescimento e desenvolvimento das áreas urbanas. Vamos levar destaque aí para a questão da indústria, fato importante para o processo de industrialização e para o processo também chamado de urbanização, no qual nós vamos falar na aula de hoje, beleza? Então, urbanização. O que é urbanização, tio Sam? É o crescimento e desenvolvimento das áreas urbanas. Fato importante para esse processo de urbanização é o que chamamos de indústria, né, e o êxodo rural. Ou seja, a indústria invade um campo, a galera se desemprega, corre para a cidade à procura das melhores condições de vida. E esse processo aí nós vamos chamar de êxodo rural. Beleza? Então, urbanização, o crescimento e desenvolvimento das áreas urbanas. Beleza? Segue o tio Sam na aula de hoje. Ok? Então, nada mais, nada menos que um fenômeno, que um processo demográfico e social. É isso aí o que chamamos de urbanização. Então, urbanização, esse fenômeno que surgiu. Beleza? Então, eu tenho aí esse crescimento demográfico e social. Ok, então os fenômenos, duas coisas importantes: a industrialização e o crescimento da população, o crescimento demográfico. Lembrando que existe uma interação entre o social, o econômico e o cultural. Então, dentro do processo de urbanização, nós vamos inserir essa integração social, econômica e cultural. Nesse processo todo de integração, e aí surge como papel relevante para as políticas da nação. Beleza? Então, as políticas públicas voltadas, elas vão passar por essas questões de urbanização, a questão social, econômica e cultural. Voltando aqui, eu tenho a indústria. Não esqueça a industrialização e o crescimento da população. As cidades, gente, ela cresce de duas formas: na forma horizontal e na forma vertical. Na forma horizontal, né, o crescimento, né, urbano, na forma horizontal, dentro do seu município, e o crescimento verticalizado. Beleza? Não esquece disso aí também não. Pois bem, no mundo contemporâneo, mas voltando aí, segundo a ONU, para você ter ideia, gente, para você ter ideia, segundo a ONU, para ser uma área urbana, tem que ter aproximadamente mais de 20 mil habitantes. Isso de acordo com a Organização das Nações Unidas. Então, é isso aí. No processo de urbanização contemporânea, ou seja, no mundo hoje, na atualidade, né, ele é baseado nisso aqui: em serviços públicos, no caso do território brasileiro como país emergente, entre outros países emergentes, você tem um serviço público precário e ineficiente. Beleza? A relação ex-rural continua aí uma relação: o campo precisa da cidade, como a cidade precisa do campo, e a insuficiência econômica. Essa insuficiência econômica, ela vai desencadear aí uma produção. Com relação à insuficiência econômica, eu tenho a questão da produção ou da produtividade, a distribuição, tá certo, desses produtos, e a questão do consumo, ou seja, tudo isso inserido aí no contexto do estrangulamento do sistema. Ou seja, que sistema é esse? Do sistema urbano, tá certo? Então nesse processo todo aí, você tem um desequilíbrio, tá certo, do Estado. O Estado, ele passa a ser totalmente desequilibrado, ok? E dentro dessa relação, você vai nascer aí os bairros, as periferias e os subúrbios dentro do contexto de urbanização. Beleza? Então, pois bem, dentro do processo que chamamos de morfologia, né, essa morfologia é a forma como a cidade se apresenta, como as cidades estão organizadas em termos de zonas. Zonas urbanizadas, zonas metropolitanas e as megalópolis, certo? Pois bem, a zona urbanizada é aquela um conjunto de ininterrupto, tá certo, de habitações, um conjunto ininterrupto de habitações. Já as zonas metropolitanas, né, são os núcleos, são centros e seus subúrbios, ok? Então a zona metropolitana composta do núcleo central e também dos seus arredores, beleza? E finalmente aqui as megalópolis. As megalópolis é a fusão de zonas, podemos dizer assim, de zonas metropolitana, fusão de zonas metropolitanas, chamamos isso de megalópolis, ou seja, de conurbação, ok? Beleza. Pois bem, partindo aí,
vamos para a hierarquia das cidades, certo? Então essas cidades elas estão hierarquizadas em tamanho, em função, e a questão das cidades, se são pequenas, médias ou grandes, ok? Então, de acordo com o tamanho e função, você tem a capital, você tem a questão do turismo, a questão industrial. Então, as cidades, elas têm várias características. Elas podem ser classificadas como cidades industriais, cidades turísticas, portuárias, entre outras, tá? Então, ela fica dentro de um padrão aí de tamanho e função. Com relação às cidades, elas podem ser pequenas, médias ou grandes. Isso de acordo com o IBGE. Para o IBGE, é considerado cidades pequenas aquelas que têm aproximadamente 100 mil habitantes. Ok? Pequeninas, 100 mil habitantes. As cidades médias, elas são classificadas de 100 a 500 mil habitantes. Isso de acordo com o IBGE. A partir daí, né, a partir de meio milhão de habitantes, a partir de mais de 500 mil habitantes, são consideradas cidades grandes. Ok? Então nós temos aí as pequenas, gente, são mais de 5 mil cidades pequenas. Isso distribuído em todo o território brasileiro. Em média, no Brasil, nós temos mais de 5 mil cidades, certo? Mais de 5 mil cidades distribuídas em todo o território nacional, ok? Pois bem, a urbanização no mundo, tá certo? O processo de urbanização começou em 1850, especificamente lá na Inglaterra. Foi o primeiro país do mundo a se urbanizar, entrar no contexto de urbanização. Aí você volta lá para a Inglaterra, você tem industrialização, revolução industrial, primeira, segunda, terceira, quarta revolução, tudo dentro do processo. Mas a primeira revolução surge aonde? Na Europa e Inglaterra, meados do século XVIII, ou seja, 1850. E aí você tem um processo de urbanização inserido neste contexto aí. Ok? Então, em 1900, gente, nós tínhamos 16 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Olha que coisa linda. No ano de 1950, 50 anos depois, nós tivemos aí 20 cidades com mais de 2 milhões de habitantes. E em 2020, tá certo? Recentemente, aqui pertinho da gente, nós tínhamos aí 26 cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Ou seja, nós temos a maioria são de países pobres e emergentes, ok? Essa concentração populacional, ou seja, cidades, podemos dizer assim, com mais de 10 milhões de habitantes. E aí você tem todo esse processo, tudo aí, ok? Vamos lá. Então, na sequência, 1940, vamos basear aí na modernização econômica e na industrialização. Tá certo? Aí nessa modernização econômica e nessa industrialização, a partir de 1940, nós vamos ter aí a entrada do capital estrangeiro, a participação das transnacionais. Por que isso acontece? Porque maior concentração populacional, né? Maior concentração populacional, mais estrutura, e isso contribui para o crescimento e a origem das grandes metrópoles, ok? Então inserimos aí nesse contexto chamado de industrialização. A industrialização no Brasil, gente, gerou, né? Expandiu, né? Gerou emprego, expandiu a classe média e a questão do consumismo, ok? Então, as cidades, né? Padrão de modernidade, ou seja, gerou o que chamamos de êxodo rural. E, finalmente, nós vamos falar dos fugitivos, da dispersão industrial. Eu chamo esses carinhas aí, os fugitivos. Fugindo de onde, tio Sam? De áreas muito industrializadas, né? Então, vamos lá, passo a passo. Eu tenho a dispersão nacional e a dispersão regional. A dispersão nacional, ela vai de acordo com o governo federal. Isso a partir de 1980, com o governo João Figueiredo. Ou seja, o cara que contribuiu, né, o último militar que contribuiu para que pudéssemos ter uma expansão das indústrias, ok? Então, ele mandou, João Figueiredo, não é? 1979 a 1985, o seu comando como presidente da República, o último dos militares. Não esquece não aí, tá? Então, mandou a galera essa questão da indústria para o norte, ou seja, Zona Franca de Manaus, na região norte. Em sequência, o recôncavo baiano aí no território, na região nordeste, no nordeste brasileiro, ok? E finalmente aqui a dispersão regional. Essa dispersão regional, os caras vão para onde? Os caras vão para da região sudeste, tá certo? Da região sudeste em direção a
saindo da região São Paulo, da região metropolitana do estado de São Paulo e indo para outras regiões do interior, ou seja, dentro do mesmo, da mesma região. Ou seja, essa migração regional, ela se dá justamente assim. O cara sai de São Paulo em direção a outras regiões, na mesma região que é Sudeste. Sudeste, quem compõe o Sudeste? São 4 estados: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Amém. Beleza? Então, essa migração aí, né, dessas indústrias, se dá por programas de governo e de interesse. Agora, por que esses fugitivos? Por que essa galera vai para essas regiões? Primeiro, não é? A questão da infraestrutura de transporte é favorável, então a empresa se interessa. Mercado consumidor, legal, beleza. Mão de obra barata e abundante, massa, tio Sam, vamos para lá. Terrenos mais baratos, não é? Legal, vamos para lá. Né? Lá não tem muito sindicato organizado, como no caso aí, as regiões como São Paulo, sindicato muito organizado, e eficiente e participativo junto à classe trabalhadora, e isso aí a galera começa a correr para lá. Cidades menores, e um fator importante, né, dessa aqui é a mão de obra barata e a mão de obra, né, abundante. E isso contribui para todos esses fugitivos, né, para essa dispersão nacional. Ok? Beleza? Fica a dica daí. A aula de hoje falamos sobre urbanização. Resumindo, o que é urbanização? É o crescimento e o desenvolvimento das áreas urbanas. Beleza? Segue o tio Sam.